2 Pedro, capítulo 1. Você chegou lá? Fala amém. Só o Adão chegou, gente? Espera aí, vamos lá. Está aqui no... Não está. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 5, 1. Vamos lá. Todos chegaram, a gente vai começar a ler. E lá fala o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Repete comigo: jamais tropeçarei. Amém. Sabe, irmãos, hoje o tema da nossa ministração é sobre fé. E o título, vamos dizer assim, se é que eu posso dar o título, se chama o seguinte: o Listerine da fé. Alguém sabe? Todo mundo aqui sabe o que é Listerine, né? Levanta a mão, e quem sabe? Não sabe? Algumas pessoas não sabem. Listerine é um enxaguante bucal. É um negócio que você compra lá no mercado, que ele é basicamente para depois que você escova os dentes lá, tudo certinho, joga lá um produtinho na boca, ele arde pra caramba e aí te deixa uma sensação de um hálito fresco. E você vai entender por que o tema da nossa fé, o tema da nossa ministração é o Listerine da fé. Sabe, irmãos, aqui em 2 Pedro, no versículo 5 e no versículo 8, existem algumas palavras aqui que chamaram a minha atenção, e são elas o seguinte: empenhem-se para acrescentar a sua fé. E aqui, Pedro está nos dando uma orientação do quê? De empenho. Empenho tem uma conotação da gente fazer algo, da gente se esforçar, se esmerar, se dedicar em fazer o quê? Em acrescentar. Acrescentar ao quê? A nossa fé. Repete comigo: eu tenho uma fé. Só que nós precisamos o quê? Estar empenhados a acrescentar à nossa fé tudo aquilo que ele tem falando aqui. E aí no versículo 8 ele fala assim, ó: se essas qualidades, todas aquelas que a gente leu atrás, virtude, conhecimento, domínio próprio, amor, perseverança, existirem e estiverem crescendo, repete comigo, crescendo nas nossas vidas, elas impedirão que nós o quê? Que a gente, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos inoperantes e improdutivos. Irmãos, eu gostaria de lembrar nós aqui, de nos lembrar e de me lembrar que o quê? Que a nossa fé é algo que nós precisamos cuidar, manter, nos empenhar, nos dedicar em cuidar dela todos os dias das nossas vidas. Sabe, assim como a gente cuida da nossa boca todos os dias das nossas vidas, nós precisamos cuidar da nossa fé. Sabe, eu confesso, quando eu era adolescente, criança, eu não cuidava muito bem da minha boca. Eu não sei se todas as crianças são assim, vão ver agora com meu filho, mas eu não gostava de escovar os dentes, não gostava de passar fio dental. De vez em quando conseguia enganar minha mãe, de vez em quando não dava certo e ela me obrigava. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Tive que casar com uma dentista, de tanto que foi o prejuízo. Tô brincando. Qual foi o resultado disso? Muitas cáries na minha boca. Eu lembro que eu fiz um tratamento lá que durou quase 1 ano, de tanta cárie que eu tinha. Por quê? Não cuidava da minha boca. É verdade, amor, eu te contei isso, né? Não cuidava da minha boca. E por que eu estou falando isso? Irmãos, se a gente não cuidar da nossa fé todos os dias, sabe o que vai acontecer? Ela vai enfraquecer, ela vai ser prejudicada, ela vai ser o quê?
meu irmão, ela vai diminuir. Repete comigo. Se eu não cuidar da minha fé, o bicho vai pegar. E sabe, irmãos, como a gente cuida da nossa boca? Basicamente, para a maioria, assim, né? Os 3 coisas, vamos dizer 2, mas vou falar 3. Mas 2 são as mais importantes. A primeira delas é, qual é? Primeiro cuidado com a boca que a gente deve ter. Quem sabe? Escovar os dentes. Segundo cuidado. Mais força. Qual? Passar fio dental. E o terceiro, qual que é? Enxaguante bucal, Listerine. Irmãos, e por que a gente precisa cuidar da nossa boca? Porque a gente tem contato com sujeira, com comida, com alimento todos os dias. Quem aqui come açúcar? Todo mundo come açúcar. Açúcar é um veneno para os nossos dentes. Quem aqui bebe refrigerante? Quem aqui come carne que fica lá, grudada nos molares lá? Em mim, gruda lá atrás, lá, tem que ir lá e tirar o fio dental. Da mesma forma que a gente come todos os dias e está exposto a sujeiras, bactérias diariamente, no mundo, todos os dias a gente tem contato com sujeira, com pecado, com coisas ruins. Não sei se você sabia, mas em 2008, uma pesquisa mostrou que um americano médio tinha contato com cerca de 100 mil palavras por dia. Seja ela olhando o celular, assistindo TV, ouvindo rádio, lendo livros, falando com pessoas, mas 100 mil palavras por dia, isso em 2008. Hoje, com o tanto de informação que a gente tem mais, com certeza é muito mais. E agora eu te pergunto, todos os dias nós estamos expostos a mais de 100 mil palavras por dia. Quanto dessas palavras são de fé? Quanto dessas palavras são de encorajamento, que alimentam, que fortalecem a nossa fé, que nos fazem crescer espiritualmente, que nos guiam em direção à vontade de Deus? Não sei na sua vida, a menos que você viva na igreja, seja um monge, esteja isolado lá no pico da montanha, meu irmão, com certeza, na sua, assim como na minha, maioria delas não são de fé. E o que a Bíblia fala? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então, e a Bíblia fala que os nossos, não lembro se a Bíblia fala, não vou falar isso, mas os nossos ouvidos, eles são a porta de entrada, irmão, da nossa vida. Sabe, tudo aquilo que a gente ouve cai para o nosso coração, irmão, tem um poder tremendo nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa estar atento. E é por isso que a gente precisa passar o fio dental na nossa fé. Repete comigo. Primeiro cuidado. Fio dental. Por quê? Por que o fio dental? O que o fio dental faz? Você passa ele e ele vai lá na alma do seu dente, lá nas profundezas do seu dente, lá atrás, onde a escova não chega, onde o Listerine não chega e tira aquela sujeirinha que está lá, aquela carne que está lá, aquele resto de alimento que está lá. Por quê? Porque aquela sujeirinha desse tamanho, aquele pedacinho de carne que fica lá no seu segundo molar, se ele ficar lá, o que vai acontecer? Ele vai evoluir para um tártaro, para uma cárie, e ele pode destruir o seu dente, ele pode destruir a sua boca, ele pode destruir a sua vida, ele pode te levar à morte. E é isso que acontece nas nossas vidas, se a gente não cuidar da nossa fé. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, qual é o fio dental da nossa fé? Fala comigo. Leitura da palavra e meditação. Sabe, irmãos, a palavra, ela vai chegar lá dentro do nosso ser, lá no nosso âmago. É assim, tá certo? Âmago. Lá no nosso âmago, lá dentro. Onde talvez ninguém que está perto da gente saiba o que tem lá. Mas a palavra chega. E ela tira tudo aquilo que está lá dentro. Que pode o quê? Que pode nos contaminar.
Porque a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. Então, por isso que a gente tem que estar diariamente passando fio dental na nossa fé. Por quê? Porque talvez tem coisas lá que você nem sabe que estão te contaminando e futuramente podem te prejudicar. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na NVI fala o seguinte, ó, esse mesmo versículo: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe, irmãos, eu sei que isso pode parecer simples, eu sei que isso pode parecer algo que já foi falado, que todo mundo sabe, mas nós precisamos nos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus todos os dias. Irmãos, é como fio dental, sabe, se você não, eu passo fio dental depois do almoço e à noite, e a minha esposa briga dia sim, dia não comigo, ela fala o seguinte: não precisa passar fio dental depois do almoço, é só uma vez à noite, tá bom. Mas eu criei o hábito de passar fio dental 2 vezes e eu nem penso, eu vou lá e passo. Sabe? Nós precisamos criar esse hábito. E aí eu te falo, não precisa. Se você não quiser ler a Bíblia 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, não precisa. Mas pelo menos uma vez por dia, nós precisamos ter o contato com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer a nossa higiene bucal, do fio dental, porque só ela vai remover aquela sujeirinha que está lá dentro. Amém? Aleluia! Segundo, não é método, segunda coisa que a gente faz para limpar a nossa boca é a escovação. E a escovação, o que ela faz? Ela remove o visível, o que a gente vê. Às vezes ficou um negocinho ali, uma sujeirinha, você vai lá, tira, o resto de comida ali que talvez fica, você vai lá e escova e tira. E eu quero que você vá comigo lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Então, como a gente fortalece a nossa fé? Primeiro, passando fio dental. Segundo, escovando os dentes. Você chegou lá em Marcos 11, 23, fala o seguinte: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, repete comigo, aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Repete comigo, irmão, isso é poderoso demais. Fala com toda a força do seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Amém. Sabe, irmãos, como a gente escova os dentes da nossa fé? Repete comigo, falando a palavra. Sabe, falar a palavra, quando a gente lê, medita, coloca lá para dentro, tem o nosso coração ali, o nosso interior cheio da palavra, o que vai acontecer? A nossa boca vai falar daquilo que a gente está cheio. E, consequentemente, se a gente se enche da palavra, vamos falar a palavra todos os dias das nossas vidas. E quando a gente fala a palavra, a gente está falando a linguagem de Deus. Quando a gente fala a palavra, a gente está falando o que Deus fala. Quando a gente fala a palavra, a gente está literalmente fazendo igual Deus fez quando criou o mundo. Porque aqui está falando, tudo o que você disser lhe será feito. Mas é tão doido isso, porque é algo simples, mas eu pergunto para você, e você não precisa me responder: você tem falado a palavra todos os dias da sua vida? Você falou a palavra hoje? Eu estou tentando me lembrar aqui, fazer um recap. Eu acho que eu não falei hoje a palavra. E o que acontece quando eu não escovo os meus dentes por um dia? Quem sabe? O que acontece? O que acontece? Pode falar, não fica com vergonha. Mau hálito. Por 2 dias, por uma semana sem escovar os dentes, o que acontece?
Jesus amado, misericórdia, Jesus Maria. Irmão, o negócio deve ser terrível. Não sei, não bati esse recorde ainda, mas deve ser horrível. E o que acontece quando a gente não fala a palavra durante 1, 2, 3, 5, 7, 10 dias das nossas vidas, com a nossa fé? O que acontece? Ninguém sabe, ninguém sabe. A gente fica com bafo. Bafo de leão, mau hálito, mau cheiro, cárie, um monte de carne grudada lá. E qual é o mau hálito da fé? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? A incredulidade. Meu irmão, a incredulidade é o mau hálito da fé. Por quê? O que a incredulidade faz? Ela só fala negativo. Ela só fala coisas ruins. Ela só fala de derrota. Ela só fala daquilo que é ruim. E é isso que acontece quando a gente não escova os dentes da nossa fé, quando a gente não fala a palavra. E eu te pergunto, você quer ficar com bafo? Não, eu também não. E o que a gente precisa fazer? Falar a palavra. Primeiro, fio dental, ler, meditar, estudar, se dedicar, ler um versículo por dia, pelo amor de Deus, irmãos. Você vai estar lá, fio dental. Segundo, falar a palavra. Quando eu falo a palavra, o que eu faço? Eu elimino, eu tiro toda a sujeira da minha frente, toda a sujeira da minha mente. Eu falo a palavra e eu tiro todo obstáculo que está na frente do meu caminho. É isso que acontece quando a gente fala a palavra. Tem um livro que fala assim, eu não lembro qual, eu acho que é o Espírito da Fé, mas ele fala o seguinte: nunca, mas nunca vá em direção ao seu gigante, ao seu problema, ao seu desafio de boca fechada. Por quê? Porque é com a palavra, é falando que a gente vence os nossos gigantes. É falando a palavra que a gente vive isso, o que Marcos está falando. Tudo o que a gente disser se fará, se cumprirá, acontecerá. Sabe, irmãos, isso é tão forte, tão poderoso, que ontem, a minha mãe chegou da Argentina e ela veio do enterro do irmão dela, do meu tio. E aí a gente estava conversando e tal, e ele morreu, acho que com 50, por aí, acho que menos de 50 anos. E sabe o que o meu tio falava? Ele morreu de câncer. Ele falava o seguinte: olha que doido, antes dele construir a casa dele, ele estava construindo a casa dele, e ele falou o seguinte: eu vou fazer uma porta no banheiro bem grande, porque se algum dia eu ficar de cadeira de rodas, pelo menos aí vai passar aqui a cadeira de rodas para eu tomar banho. Adivinha o que aconteceu? O câncer deixou ele de cadeira de roda. Tomou banho de cadeira de roda. A cadeira passou no banheiro dele. Todo aniversário, sabe o que ele falava? Não sei se era zoando, se era verdade. Vai aproveitando, hein, que eu só vou viver até os 50, hein? O que aconteceu? Morreu antes dos 50. Sabe, irmãos, isso é tão forte, porque quando a gente se enche de incredulidade, quando a gente não faz a nossa higiene bucal da fé todos os dias, sabe o que vai ficando lá dentro? O que fica numa boca que não passa fio dental e não escova os dentes todos os dias? Sujeira, acúmulo de sujeira, acúmulo de negatividade, acúmulo de medo, acúmulo de negatividade, acúmulo de insegurança, acúmulo de incredulidade. E o que vai sair de uma boca incrédula, de um bafo incrédulo? Só coisas ruins. E o que você vai criar para a sua vida? Coisas ruins, derrota. Fala comigo, quando eu falo, fala com força, irmão, tem poder essa palavra. Quando eu falo a palavra, eu crio o meu futuro. Eu trago à existência o que não existe. Irmãos, precisamos falar a palavra. Precisamos falar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa interessante, uma informação. Você sabe qual é o alimento? O alimento mais causador, ou sei lá, o alimento que mais causa mau hálito, mais causa bafo? Quem sabe? Qual? Fala mais forte.
O alho, acertou. O alimento que mais causa bafo é alho. Quem gosta de alho? Não precisa levantar a mão. Eu amo alho, gosto de molho de alho. O alho contém compostos de enxofre, como a alicina, que são liberados quando o alho é cortado e esmagado. Quando esses compostos entram no corpo, eles podem ser absorvidos pelo sangue e liberados pelos pulmões, causando o mau hálito persistente, conhecido como halitose sistêmica, que não é causada pela boca, é causado o quê? Lá de dentro, está no seu sangue, cara, está lá dentro de você, não tem Listerine que tira o bafo de alho, é um mau hálito persistente, um negócio terrível, só quem viveu sabe, eu já vivi. Irmãos, e por que eu estou falando isso? Sabe, quando a gente não faz a nossa higiene da fé, quando a gente se alimenta de coisas que não provém de Deus, que não provém da palavra, que não provém de fé, sabe, isso daí pode entrar lá dentro do nosso ser, e não vai ter declaração que você faça da palavra que tire. Por quê? Porque não está aqui, ó, na boca, não tem escovação que você faça, não tem o que você fala, eu sou de Deus, não, está lá dentro. O que você tem que mudar? O que você se alimenta. Para de comer alho e começa a comer outras coisas. Para de comer incredulidade e comece a comer fé. Pare de assistir jornal e comece a ler a palavra. Pare de entrar no Instagram, comece a ler livros. Pare de assistir vídeos de notícias ruins no YouTube e comece a assistir ministrações. Repete comigo. Eu só vou tirar o meu bafo de alho se eu mudar o que eu me alimento. É isso. Não adianta mudar o que a gente fala. Precisamos cuidar do que nos alimentamos. Eu amo alho, mas preciso tomar cuidado com o alho. Talvez você goste de coisas que sejam até lícitas. Assistir uma série na TV, e o alho é muito interessante. Por quê? Porque o alho, se usado na medida certa, é maravilhoso, faz bem. O lazer usado na medida certa é maravilhoso, faz bem. Assistir um filme na Netflix, legal, uma vez por semana, tudo bem, tá legal, com moderação, é ótimo. Agora, assistir Netflix todos os dias até a madrugada, será que faz bem? Se encher a sua mente de jornal, de notícias ruins que não vão afetar em nada, não vão mudar em nada na sua vida, você saber que o dólar caiu, que a fulano não se morreu, que o ciclano teve um acidente, não vai mudar em nada. Mas, cara, a gente se alimentar disso todos os dias. E, terceiro método, terceira coisa, terceiro passo para a higiene da nossa fé, o Listerine, o enxaguante bucal. E eu quero que você vá comigo lá para Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Se você está no celular, abre na NVI, por gentileza, esqueci de avisar aqui. Amém? Vamos lá, fala o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Você não precisa abrir, só olha para mim aqui. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: dando sempre, repete comigo, sempre, graças a Deus, graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, primeiro passo então, qual é? Fio dental. Repete comigo, fio dental. Leia a palavra. Meditar. Pode repetir, é para gravar, irmão. Associação. Fio dental. Leia a palavra. Meditação. Isso aí. Escovação. Falar a palavra. Listerine.
Gratidão. Gratidão. Sabe, irmãos, quando você passa o Listerine, você já fez tudo. Você já passou o fio dental, tirou a sujeira lá da alma, lá do molar, mais oculta e difícil de tirar. Quando você escovou os dentes, você já tirou ali toda a sujeira, resto de açúcar, alimentos que talvez tenha ficado, tal. E aí o que você faz? Você passa o Listerine só para dar aquele tchan, só para você abrir a boca assim e fazer... Aí sai aquele negocinho fresco, aquele arzinho fresco, gostoso. É só para isso. Sabe, irmãos, quando a gente exerce, quando a gente pratica a gratidão, o que a gente faz? A gente está falando assim, exalando o bom perfume de Cristo. Você já ficou perto de uma pessoa que só reclama o dia inteiro? É ruim, não é? É horrível. É muito ruim. E você já ficou perto de uma pessoa que é grata, que sempre está olhando o lado bom das coisas, que sempre tem uma palavra de positividade, de encorajamento para você? É bom demais. A igreja nos proporciona isso. O Rema nos ensina isso. E é isso que nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Sabe, irmão, você acordou, você já tem motivo para ser grato. Você levantou da sua cama, você tem no mínimo 100 motivos de gratidão. E agora eu te pergunto, hoje, você agradeceu a Deus por algum motivo? Essa semana você agradeceu a Deus por algum motivo? Deveria. Primeiro, fio dental. Segundo, escovinha. Terceiro, Listerine. Gratidão, cheirinho bom. As pessoas ao seu lado vão falar com você e vão sentir, nossa, que cheirinho agradável, que boquinha limpa que ele tem. Agora o contrário, as pessoas não falam quando a gente está com bafo. Pior, quando a gente está com mau hálito, todo mundo que está perto da gente sente, menos a gente, que é o que deixa mais difícil. As pessoas não nos falam, elas sentem e a gente não percebe. E se ninguém te fala, meu filho, aí lascou. Alguns na maior vontade, tó Zezinho, house preto aqui pra você. Mas na maior parte das vezes, ninguém nos fala, mas todo mundo percebe. A incredulidade é do mesmo jeito. As pessoas perto de você vão sentir o bafo de incredulidade. E o que elas vão fazer? Vão se afastar. Ninguém quer ficar perto de alguém que tem mau hálito. Ninguém quer ficar perto de alguém que é incrédulo, que só reclama, que não faz o quê? A higiene da sua fé. Fio dental, escovinha e Listerine. Irmão, você vai dormir pensando nisso. Fio dental, escovinha, Listerine. Eu quero que você deita na sua cama, feche os seus olhos e esses 3 objetos venham na sua mente. Fio dental, leia a palavra. Escovinha, falar a palavra. Listerine, gratidão. Sabe, irmãos, é muito grave quando a gente não cuida da nossa fé. É muito sério isso. Eu sei que talvez eu tenha feito parecer de uma forma engraçada, mas o que tem de engraçado tem de perigoso. Sabe, é tão doido isso, porque confesso que eu não levo isso tão a sério. A minha esposa várias vezes já me falou, não, mas uma cárie pode levar à morte. Não, se o cara não cuidar isso aqui, gengivite, não sei o quê, periodontite, as tite da vida aí que acontece na boca, pode levar à morte. Numa gravidez, a grávida não pode ter cárie, ela pode matar o filho dela. Sabe, irmãos, se você não cuidar da sua fé, você pode morrer. O justo vive pela fé. A vida com Deus é uma vida de fé. A linguagem dos céus é a fé. Deus criou todas as coisas. Como? Pela fé, falando. O que a Bíblia fala que a fé é? Todo mundo sabe, está gravado na sua mente. A fé é o quê?
da certeza das coisas que se esperam. Sabe, irmãos, se você não cuidar da sua fé, meu filho do céu. E ao contrário também é verdade, se a gente manter a nossa fé em dia, se a gente cuidar dela com tanto carinho, como a gente cuida dos nossos dentes, irmãos do céu, o que a gente vai ter? Uma vida conduzida em vitórias. Uma vida onde a gente fala e as coisas acontecem. Onde você fala e os gigantes são derrotados. Onde você fala e aquilo que você precisa, o milagre, o sobrenatural, acontece. Sabe, irmãos, isso é tão sério porque eu vivi isso na pele. Eu e a minha esposa, a gente viveu isso na pele. Sabe, o ano passado, a gente recebeu uma notícia de infertilidade. A gente não estava conseguindo engravidar, fazer quase um ano. E ela fez exames, tudo normal. E a minha sogra falou o seguinte, eu acho que o problema é seu marido, eu acho que o problema é ele. Nossa, eu fiquei tão bravo, falei, sua mãe tá de brincadeira comigo, eu vou lá agora fazer o exame, vou procurar o médico. Fui lá, fiz todos os exames, saiu o resultado, entrei lá no site, estava doido, ficava todo dia, saiu o resultado, imprimiu, tirei o PDF, mandei na hora para ela, nem olhei, irmãos, mandei na hora, falei, esfrega na cara da sua mãe lá, todos os resultados normais. Mandei no WhatsApp e falei, vou ver aqui os exames, né? Na hora que eu olhei os exames lá, estava lá, infértil. Na hora eu apaguei a mensagem e falei, pelo amor de Deus, não fala com a sua mãe. E estava lá, irmãos, infértil. Estava lá o exame falando que eu não podia ter filhos. Resumindo, fiz 3. No segundo, pior, mais infértil que no primeiro. No terceiro, pior. O médico falou assim, meu filho, vá atrás de uma fertilização mais rápida. Quanto mais tempo você demorar, menor a chance de você ter filho. E o que foi aquilo, irmãos? Foi algo que testou a minha fé, a nossa fé, que provou a nossa fé. Mas o que aconteceu? O diabo, ele tentou soprar o bafo dele na minha cara. Mas o que aconteceu? Eu estava o quê? Fio dental, escovinha e Listerine. Estava em dia. E o que a gente fez? Ficamos um pouco assustados? Lógico! O diabo vinha diariamente falar no meu veio, você não vai ter filho, hein? E agora? Por que você não adota um filho? Todos os dias ele vinha soprar no meu ouvidinho o bafo dele. Mas o que a gente tinha? Confiança, segurança, certeza que a gente ia ter um filho. Sabe, compartilhamos com pessoas próximas a nós que o quê? Fortaleceram a nossa fé. Estavam o quê? Com a escovação em dia. E confesso, compartilhei com pessoas que estavam o quê? Com bafo de incredulidade. E quando eu falei, sabe o que elas falaram? Soltaram o bafo na minha cara. Meu Deus, e agora? O que você vai fazer? Você não vai poder ter filho? Como assim? Você é saudável, o que você fez de errado para ter isso e aquilo? Por quê? Não cuidaram da fé delas. Irmãos, todos os dias, cuidando da nossa fé, alimentando da palavra, falando a palavra. Toda vez que o diabo soprava esse bafo na minha cara, eu falava em voz alta, Deus, obrigado, porque o meu filho está chegando. Deus, obrigado. Eu não sei como vai acontecer, nem quando, mas eu sei que cada dia está mais perto. Sabe, irmãos, não sei se você viu aqui, aquele coisa mais linda do mundo, peruano cabeludo que está ali, é o nosso filho. O nosso milagre chegou. O nosso milagre se tornou real. Aquilo que a gente falou aconteceu. A nossa fé gerou fruto. E é isso que a fé faz, irmãos. É isso que acontece com a nossa fé, quando a gente está em dia. Sabe, a fé sempre, mas sempre, vai enxergar uma saída. Cauê, se você puder ir lá, por gentileza, fazer um som lá para a gente. Se você quiser ficar de pé, por favor, também. A gente já está acabando. Mas sabe, a fé sempre, sempre, sempre vai enxergar uma saída.
vai enxergar uma solução. Eu quero que você repita isso comigo. A fé. Fala com força, irmão. Fala como se você tivesse a fé de Abraão, porque você tem. Fala, a fé sempre enxerga uma saída. Sabe, irmãos, Abrão estava igual eu. Infértil, estéril, não podia ter filho. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala lá em Hebreus que ele não enfraqueceu na fé. E o que aconteceu com ele, irmãos? Um milagre sobrenatural. Onde as circunstâncias naturais não enxergavam uma saída, a fé dele enxergou uma saída. E ele se tornou pai de multidões. Ele se tornou o pai da fé. Sabe, um exemplo maravilhoso de fé é Gideão. Irmãos, quando você lê lá a sua Bíblia, até hoje eu fico assim, pasmo, de olhar e tentar entender e explicar como um homem com um exército de 300 pessoas conseguiu vencer um exército de mais de 100 mil homens, 130 mil homens. Como? É a fé, é só pela fé, é o sobrenatural de Deus, e é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus te chamou, sabe, para enxergar saídas onde não tem, para ver vitórias onde não tem, para ver um filho, quando o exame te diz que é impossível, para ver saúde quando a doença bate na sua porta, para ver prosperidade quando a falta chega, para ver vitória quando a derrota insiste em bater na nossa porta. É isso que a nossa fé faz, é isso que a sua fé faz, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus me chamou. Sabe, irmãos, a fé, ela remove as escamas que a incredulidade coloca nos nossos olhos. Sabe, porque a fé, ela enxerga além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Sabe, irmãos, é para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus me chamou. Sabe, é tão maravilhoso porque isso é algo cotidiano, ou deveria ser cotidiano, diariamente. Assim como você escova os seus dentes, assim você deve cuidar da sua fé, assim você deve viver em fé, assim você deve caminhar em fé, assim você deve falar a fé, assim você deve falar a palavra. Sabe, eu quero que você feche os seus olhos e eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, e eu não sei se você está com bafo de incredulidade ou você está com um bom hálito da fé. Mas se você tiver com bafo, meu filho, passa o fio dental aí agora, dá uma escovada, joga o Listerine e a gente vai cantar, meus irmãos. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você expresse as suas palavras de gratidão a Deus. Sabe, apenas agradeça. Agradeça porque Ele é bom. Agradeça porque Ele nos deu a sua palavra. Agradeça porque a palavra dEle nos limpa, nos purifica. Tira toda a incredulidade que talvez esteja impregnada dentro de nós. E nos conduz a uma vida de fé, a uma vida de vitória, a uma vida de triunfo, a uma vida de abundância, a uma vida de riqueza. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, meu irmão. Cante essa música e expresse a sua gratidão a Ele em nome de Jesus.